Não dá mais para as pessoas, para os líderes ignorarem esse momento que a gente está vivendo hoje. No ano passado eu fiz uma palestra para executivos do setor agro e tinha os principais executivos de grandes multinacionais falando sobre isso daí, sobre o seu líder conector. E acho que 80%, acho que não tinha a mínima ideia do que eu estava falando de alguns exemplos de inovações disruptivas. E eu fiquei assustado. Teve um que chegou a ponto, eu conto essa história sem contar o nome, que ele falou para mim no final da palestra: Fernando, eu não queria ter nascido nesse tempo, eu já queria ter aposentado, porque eu não estou entendendo, eu não consigo assimilar. Acabou isso daí. Qualquer empresa, qualquer pessoa, qualquer startup, independente do seu porte, o líder, o gestor, o empreendedor, ele tem que entender de tecnologia, ele tem que entender de plataforma, mas principalmente de como é que eu aplico esse daqui no meu negócio. Então, se você perguntar para uma pessoa quais são as inovações disruptivas, ele vai falar, sei lá, inteligência artificial, realidade aumentada, virtual, carros autônomos, IoT, ele tem na ponta da língua tudo que ele lê em algum livro, em algum site. Aí você faz a segunda pergunta, você aplica no seu negócio? Aí ele fala não. Por quê? Não. Então, esse liderança disruptiva tem todas as características da liderança tradicional, de você realmente saber liderar, de ser admirado, de realmente dar diretriz, de tentar criar esse futuro, de ser o cara visionário. Tudo isso daí tá valendo, né? Desde as literaturas antigas, nada saiu de moda. Porém, não dá mais para as pessoas, para os líderes ignorarem esse momento que a gente está vivendo hoje. Fernando Godoy é o autor do livro de hoje, que se chama Metodologia Startup Village. Ele já programa computadores desde os 14 anos e empreende em tecnologia há mais de 23 anos, mas começou a sua carreira jogando futebol profissional nos Estados Unidos. Aí ele percebeu que a sua paixão era outra e resolveu pivotar. Ingressou em uma empresa de tecnologia e mergulhou de vez na carreira de empreendedor. Hoje ele tem um currículo impressionante. Ele fundou e participa da operação de uma empresa de telecom, uma empresa de realidade aumentada e uma cervejaria, além de ser o responsável no Brasil por uma ONG de futebol. Ele também faz parte de um seleto grupo de empreendedores que apresentou a sua ideia de negócios no Shark Tank e recebeu propostas de investimento dos tubarões. Tem mais, ele é também investidor em outras startups. Mas como é que ele faz tudo isso? Quais são as habilidades que ele tem? Quais são os hábitos que ele pratica? Qual é o conhecimento que ele tem sobre negócios? E também você deveria ter. Para responder a todas essas perguntas, ele criou uma metodologia que está descrita no livro através de 7 pilares. E nós vamos conhecer hoje nesse episódio do Resumo Cast. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica. O livro Metodologia Startup Village foi publicado pela primeira vez em 2018. O autor é Fernando Godoy. O diferencial do livro é que o autor apresenta a metodologia que ele utilizou para dar a volta por cima e, em diferentes vezes, desenvolver mais de um negócio mesmo com poucos recursos. Fernando Godoy, o autor do livro de hoje, é empresário há mais de 20 anos em diferentes setores e explica como aplicar a metodologia que criou, que testou em si mesmo e ainda o levou a receber a inédita oferta de 4 dos 5 investidores do Shark Tank Brasil. Assim como uma grande empresa, um grande negócio, um grande livro é bom porque ele resolve um problema. Vamos ver agora qual é o problema que esse livro resolve. Ele resolve, no primeiro momento, 2 elementos muito importantes na vida de qualquer pessoa. Como atingir o equilíbrio e, na sequência, a alta performance. E eu não estou falando assim só na vida do empreendedor, e sim de qualquer pessoa. Eu acho que a gente escuta muito disso, né, do brasileiro. Muitos reclamam dos problemas, do estresse, da falta de dinheiro, de oportunidade, da economia, que a sua ideia não tem apoio, que você não consegue investimento para a sua startup e por aí vai. E não adianta nada eu ficar culpando todo mundo se eu não estiver em equilíbrio, eu não reconhecer meus próprios erros, fraquezas. E, principalmente, eu acredito que eu consigo eliminar todas essas minhas crenças limitantes, né, e atingir esses objetivos. E os pilares são importantes para trazer essa consciência e te levar a um estado de equilíbrio constante, ou melhorar muito o seu estado de equilíbrio. E mesmo que surja um problema gigantesco, você vai estar preparado para lidar com isso. E uma vez que eu estou equilibrado, o segundo ponto é levar a pessoa a atingir alta performance.
Pois eu não quero ser um cara mediano, fazer igual a todo mundo. A gente às vezes usa uma palavra que soa às vezes ofensiva, ser medíocre, né? Mas medíocre de mediano mesmo. Eu quero fazer tudo cada vez melhor. Que às vezes seja algo simples, mas vou fazer tudo muito bem feito. E depois que você coloca esses 7 pilares em prática, você acaba resolvendo outros problemas naturalmente. Porque você vai se tornar um cara mais atento, mais concentrado e ao mesmo tempo relaxado. Você vai conseguir enfrentar melhor esses problemas. Você vai construir relações mais verdadeiras e até ser uma pessoa mais feliz. Então, acho que no final eu acredito que o livro faz reduzir o tamanho dos problemas que as pessoas enfrentam e ao mesmo tempo mostram que ela é capaz de resolver praticamente quase que tudo, né? Acho que a nossa mente, Gustavo, vai definir o quão grande ou quão pequeno a gente vai ser. Não é um livro de autoajuda, não é um livro técnico, eu estou com um pouco de tudo aí, mas ele, num primeiro momento, visa resolver, trazer equilíbrio para as pessoas e levar alta performance. Vamos conhecer os 7 pilares que sustentam as ideias do livro, que irão lhe ajudar a ser um melhor empreendedor e também um melhor ser humano. Começando então pelo primeiro. Blindagem emocional. Meditação e leitura diária são hábitos-chave para se desenvolver e proteger-se das inúmeras batalhas que surgirão na sua vida. Entre vários elementos, né? Acho que principalmente a gente fala da meditação. E também é onde eu escuto relatos onde as pessoas têm maior dificuldade em iniciar ou manter uma consistência. E é surpreendente quando eu faço workshop sobre a metodologia, acho que menos de 10% falam que já meditaram pelo menos uma vez da vida. É um número muito baixo. Todo mundo sabe dos benefícios da meditação, só que a gente não pratica, né? Então no livro eu dou algumas dicas de como você colocar isso daí em prática. Porque não adianta você saber que faz bem, né? Você não pratica, não adianta nada. Então isso é importante, que vai deixar a gente menciona muito de você estar mais atento, mais relaxado, mais concentrado. Esse é o pilar. Teve gente que já perguntou, mas se eu fizer do 6 ao 7 vai funcionar? Eu falei, não é uma questão de escolha, né? Quando eu fiz o livro, eu idealizei exatamente, 7 são importantes, mas a blindagem, ele é o primeiro. Você não tem como pular essa etapa aí da blindagem. Então, entre outras coisas, o fato de você meditar diariamente, que seja por 10 minutos, vai fazer total diferença na vida de qualquer pessoa. Eu te dou um exemplo, na verdade eu posso compactar numa sequência de problemas que eu tive na minha vida, que se não fosse a meditação blindagem emocional, eu não estaria aqui hoje conversando com você. Eu quebrei uma empresa, eu me separei, minha família, meus filhos eram pequenos, ficaram longe, coisas que eu não estava acostumado, então emocionalmente eu fiquei super abalado. Meu pai faleceu no Dia dos Pais e depois, na sequência, eu tive uma hepatite quase que fulminante, onde eu tive assim, os dias contados e por alguma decisão lá de cima não era o momento. E foi numa sequência isso daí. E se eu não tivesse contato com meditação, eu tinha jogado a toalha há muito tempo. Então, a meditação e essa blindagem emocional, que também inclui leitura diária, você realmente lê biografias bacanas, né, coisas positivas, foi que segurou as pontas, né? Então, eu tive uma sucessão de problemas sérios, né, que acho que acontece na vida de todos nós, mas o meu foi uma sequência mesmo, né? Eu tive anos de glória e tive anos de inferno, onde isso foi fundamental para eu reorganizar minha vida, manter a calma e achar que eram problemas graves, obviamente, tanto de saúde quanto mental, quanto profissional, e veio tudo junto, mas me fez falar, opa, calma aí que você vai resolver, né? É tudo uma questão de tempo. Eu não coloquei o problema na minha frente, eu coloquei ele de lado, sabia que eu tinha e com o tempo eu ia resolver isso daí. E só a meditação me fez segurar e manter essa calma, esse equilíbrio. Qualquer outra coisa, nada ia resolver. Isso eu tenho plena consciência disso. Então aí te dá esse equilíbrio, né? Se você está atento e relaxado ao mesmo tempo, indescritível, né? Que para quem não medita, é só meditando mesmo para saber os benefícios e é a médio e longo prazo, né? Não é eu comecei a meditar hoje, amanhã eu sou outra pessoa. Longe disso. A nossa mente é o recurso mais poderoso para empreendermos ou executar qualquer outra atividade humana. Mas o corpo é a casa da sua mente, é a casa da sua alma. E ele é o segundo pilar descrito no livro. Equilíbrio corporal. Seu corpo é uma máquina. Alimentação adequada, prática de exercícios contínuos e uma saúde preventiva vai garantir não só uma qualidade maior de vida, como também decisões mais assertivas. Equilíbrio corporal, a gente fala basicamente de 3 elementos muito importantes, que é de você se alimentar bem, de você fazer atividades físicas e de você ter um sono tranquilo. E isso está relacionado muito ao que eles chamam de inteligência emocional. Eu fui descobrir depois, isso daí até recentemente lendo um livro,
do Daniel Goleman, ele fala muito disso daí, que é a base, né? É você meditar, você se alimentar bem, ter atividade física e você dormir tranquilo, né? Isso melhora a sua inteligência emocional. Então não tem muito o que descrever, né? As pessoas sabem da importância e não praticam, mas eu volto a dizer, que você começa a meditar, é uma sequência, né? Uma coisa vai encaixando a outra. Então esses 2 pilares é você preparar o corpo e a mente para você entrar nos demais pilares. Óbvio que você não tô pedindo para ninguém você não precisa ir pro Tibete ou pra Índia, você virar um monge, meditar ou ser o cara totalmente extremista na alimentação, mas você começar a ser uma pessoa mais regrada. Quando a gente fala de Startup Village, quer dizer de inovação, vila inovadora, é você melhorar tudo que você faz todo santo dia. Então eu melhoro a forma que eu respiro, eu melhoro como eu me alimento, eu melhoro minha atividade física e consequentemente eu vou dormir melhor. Então aí você fecha essa preparação de corpo e mente. Pense em uma roda que está constantemente girando. A necessidade do aperfeiçoamento contínuo é o que trata o terceiro pilar. Roda de desenvolvimento. Aqui você deve se atentar a 7 aspectos. Foco. Aprenda a dizer não. Entusiasmo. Acredite que pode realizar tudo o que é preciso, mesmo que isso demande muito trabalho. Trabalho duro. Os grandes empreendedores são exemplos perfeitos disso. Persistência. Seus problemas são oportunidades. Produtividade. Evite interrupções e tenha prioridades. Empatia. Aprenda a ouvir. Resiliência. Saber cair é mais importante do que saber subir. Eu gosto de ler muito livro, muita história, Churchill, muita coisa, eu sou aficionado por história. E lendo vários discursos de momentos de dificuldade de um país, ou mesmo de uma empresa, de grandes empresários, momentos de reconstrução ou de pós-guerra, tinham 5 elementos que estavam constantes na maioria desses discursos, né? Quando você quer melhorar uma empresa ou sair de um buraco, ou de novo reconstruir um país pós-guerra. E esses 5 elementos falavam muito de foco, né? Primeira coisa que uma pessoa, uma empresa, né? Mas um indivíduo tem que ter foco. Eu sou exemplo clássico disso. Toda vez que eu tive foco na minha vida, eu me dei bem. E toda vez que eu perdi o foco, eu quebrei. Eu fiz várias besteiras. E eu perdia muito foco, né? Surgiam N oportunidades, isso acontece na vida de qualquer empreendedor. E enquanto eu não consolidar um negócio, não tiver um negócio... E mesmo assim é difícil, né? Você partir para um segundo. O foco é fundamental em qualquer coisa. Por isso que a gente chama a roda do desenvolvimento. A gente tem um segundo ponto, que é o entusiasmo. E isso aprendi com um cara, uma definição super interessante aí, que foi com um jogador, ex-morador de rua, que jogou na seleção da Escócia, né? De seleção de moradores de rua mesmo, quando eu viajei pelo Spirit, que é o Robert Yarry. Esse cara foi o capitão do time, foi campeão. Eu nem sabia na época que existia Copa do Mundo para moradores de rua. E o cara, assim, era drogado, ficou morando na rua, perdeu a família. E quando eu estive lá com ele na Escócia, eu perguntei, Robert, o que te fez cair a ficha, né? O que mudou na sua vida para você sair de uma situação totalmente já, né, sem esperança, para você voltar a ser jogador, ser campeão do mundo e hoje ele é o técnico do time, né? Um trabalho assim. E ele brincou e falou assim, eu me entusiasmei com a oportunidade que me deram, ou seja, né, como se fosse um entusiasmo 2.0. Ele acreditar que ele tinha capacidade de realmente executar aquela tarefa, né? Então ele entendeu aquela segunda chance. Eu achei sensacional essa história dele. Falou assim, é um entusiasmo, né? A gente acreditar que a gente pode fazer as coisas. Não é teu entusiasmo que amanhã eu vou pra praia ou amanhã eu ganhei uma herança, nada. Eu entusiasmar que todos esses desafios que eu tenho no dia a dia, eu consigo sim superar, né? Eu estar entusiasmado com a minha capacidade, com a minha competência. Então isso é super importante. Terceiro ponto é trabalhar duro. Isso daí é chover no molhado, mas é fato, né? Trabalha duro todo santo dia. Trabalha muito, muito mesmo, né? 1% inspiração e 99% transpiração. Esse ditado aí é verdadeiro. E eu acredito nisso. Eu trabalho pelo menos 12 horas por dia, trabalho de sábado, trabalho de domingo, mas não porque eu sou obrigado, eu trabalho porque eu gosto, é algo natural. Mas mesmo quando eu vejo pessoas realmente de sucesso que chegaram lá, você pode ver, ninguém trabalha suas 40 horas semanais. Então, trabalhar duro é isso daí, trabalhar com inteligência, mas não tem essa daí de bater cartão, entrar às 8 e sair às 5. É realmente você se dedicar muito além do que as outras pessoas estão fazendo. Se eu quero atingir resultados melhores, ter alta performance, não é trabalhando a mesma quantidade de horas que o meu concorrente trabalha, eu vou chegar lá. Então, trabalhar duro é super importante. Tem um quarto elemento que é a resiliência ou resistência, né? Resiliência é algo que vem da física, mas a gente aplica no dia a dia. Então, tem aquelas pessoas que vê um problema na frente, um obstáculo, já para, né? Desiste. E não, a gente procura dizer que você tem que usar isso daí como uma forma de aprendizado.
resultado, esse desafio, né? Como é que eu supero esse problema? Então, as pessoas resilientes ou resistentes são aquelas que realmente conseguem superar uma série de problemas, uma sequência, e não importa o tamanho do problema. Então, se você não é um empreendedor resiliente, você desiste na primeira dificuldade, você tem um problema sério. Você não vai atingir equilíbrio, não vai atingir alta performance, seu negócio não vai prosperar. E, finalmente, o último elemento, e talvez o mais importante deles todos, e que acaba impactando diretamente nos resultados diários de qualquer empreendedor, é a produtividade. Testa aí, liga o reloginho aí, vou fazer uma atividade ABC. É surpreendente como as pessoas cada vez se tornam menos produtivas hoje. Então, é você saber realmente da extrema importância aí, onde você vai dedicar o seu tempo, né? O que é o principal, o que é primordial você resolver hoje, você se organizar o dia a dia. Hoje, essas 2, 3 tarefas eu tenho que fazer de qualquer jeito. Depois eu posso partir para outras coisas, talvez não importantes. Mas o ponto que eu quero chamar aqui é cada vez mais você vai ganhando experiência ao longo do tempo, você começa a valorizar cada vez mais o seu tempo. Você não perde seu tempo com bobagens, com conversa fora. A gente tem que ser muito objetivo. E foi outro dia, eu tive um papo com o João Apolinário da Polishop, que é assim, né? A vida dele é tribulada, cheia de coisas, de negócios, de asa pra cima e pra baixo. E a melhor resposta que ele me deu foi quando eu perguntei: como é que você gerencia o seu tempo? E ele falou: sendo muito objetivo. E esse objetivo, assim, não é reunião de 1 hora, não existe reunião de 1 hora pra ele. Então, assim, você realmente tratar o que é essencial, tanto numa reunião ou nas suas atividades no dia a dia. Você preparar uma proposta comercial, você tá muito concentrado nisso, não ficar gente entrando, você se distraindo, olhando para o celular, olhando para o WhatsApp, olhando para o Instagram, qualquer outra coisa aí que vai te tirar o foco. Então, produtividade é super importante. Então, não se confunda aí. Já falamos sobre foco, entusiasmo, trabalho duro, persistência, produtividade, empatia e resiliência. E estes são apenas elementos que formam o terceiro pilar. E a hora que você junta esses elementos, você realmente conclui aí a roda do desenvolvimento. Não adianta eu ser bom em 3 elementos e 2 eu deixo a desejar. A gente precisa aprimorar, né? Senão é como se fosse um pneu furado. Você está rodando ali, mas não está tendo performance. E eu tive que olhar isso daí, ser muito franco e falar: eu tinha muito problema com foco e com produtividade. Eu sempre trabalhei duro, eu sempre fui um cara entusiasmado com tudo e sempre fui um cara super resiliente, super. Mas os outros 2, ao longo dos anos, eu tive que realmente melhorar. Então, o que eu digo aí para quem está nos escutando é realmente olhar, mapear desses 5, onde eu preciso melhorar. E aí, sim, você vai realmente se desenvolver melhor. Resumo Cast. Livros para empreendedores. Avançando agora pelo estudo da metodologia Startup Village, chegamos no 4º e importantíssimo pilar para qualquer empreendedor: educação financeira. Educação financeira é uma coisa básica, a gente comenta que deveria ser obrigação na educação brasileira, e infelizmente não é. As pessoas que, quando aprendem as duras penas. A gente passa por um momento, a gente sabe, a maioria dos brasileiros endividados com cartão de crédito. Hoje mesmo eu vi no jornal que somente no ano passado 8% dos brasileiros investiram. É um número muito baixo, a gente ficou à frente só da Venezuela. Então mostra que é um problema cultural. A gente gasta mais do que a gente ganha, a gente não tem a cultura de poupar, de investir. A gente gasta muito mais nosso salário, ao invés de guardar de 20% a 30% aí, tentar investir, óbvio, depende da fase da vida. Tem gente que ainda que é estudante, mora com os pais, já tem essa consciência, ele investe quase que 90% do salário dele, né? Então, assim, é algo que realmente precisa levar em consideração, porque se eu não tenho educação financeira na minha pessoa física, no meu dia a dia, muito menos eu vou ter na empresa, eu não vou ser um cara regrado, eu não vou dar a verdadeira importância numa gestão, num fluxo de caixa e assim por diante. Então, ainda mais agora que as pessoas vivendo cada vez mais, né, a aposentadoria aí numa grande interrogação, as pessoas precisam estar preparadas para isso daí, né? Com a mentalidade de poupar, de investir e não de gastar mais. Então isso é só um pilar, mas super importante, infelizmente na situação da maioria dos brasileiros, né? Eles sabem que tem problema tal, primeiro não reconhece que são pessoas que gastam mais, eles ficam culpando os outros, né? A gente sempre fala da terceirização da culpa, elas não reconhecem que o problema está dentro delas. E aí vira aquela bola de neve e a gente tem toda, infelizmente, estatísticas negativas em relação à educação financeira do brasileiro. Vamos agora ao 5º pilar do livro: fontes de conhecimento e networking. Sim, você é a média das 5 pessoas que mais convive. Nunca seja o mais inteligente da sala.
pilar super importante, a gente fala, tem aquela frase, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se eu convivo com pessoas negativas, se eu sou um cara negativo, se pessoas que só reclamam, eu vou reclamar. Mas se eu vivo com pessoas que são inteligentes, que prosperam, que estão a fim de realmente de ajudar, que são positivas, é o que eu vou querer ser. Então, assim, você meio que acaba sendo um espelho disso daí. Quando a gente fala de fontes de conhecimento, onde é que eu atualizo, né? Como é que eu busco novas informações? Onde é que eu aprendo? Onde é que eu renovo o meu conhecimento? Acho que hoje tem tanta fonte quase que inesgotável aí de conhecimento, de aprendizado e muita coisa boa e de graça, e que as pessoas ainda muitas estão acomodadas. Elas ainda acham que tudo que ela aprendeu está certo, não vai mudar, que o que está vindo aí pela frente é só tendências. Eu escuto direto isso daí quando eu faço palestras, às vezes, para executivos de grandes empresas, achando que tudo isso daí é tendência, né? Que não, nada. E o negócio já está acontecendo no segmento dele e ele não percebeu. Então, realmente, a grande dificuldade nossa, a gente escuta e comenta muito isso daí, que a gente precisa aprender a desaprender. Determinados momentos é jogar, não tudo fora, mas muita coisa do que a gente aprendeu até hoje e reaprender de novo. Acho que essa é a grande dificuldade do ser humano. A gente tem que estar realmente buscando informação, se relacionando com pessoas. Essa é a importância do network, né? Uma coisa saudável. Eu tenho alguma regra aí que toda semana eu tenho que conhecer pelo menos 2, 3 pessoas novas. Eu peço para amigos meus me indicarem alguém que acha que realmente vale a pena, não para sair fazendo negócio, não estou falando disso, mas de conhecer cara que tem uma experiência de vida, que seja um cara bacana, que eu saia para tomar um café, tomar uma cerveja, realmente trocar experiência, gente nova, entender como é que ele resolveu determinado problema, que insights que vão surgir ao longo da conversa. Então, um pilar super importante, você está sempre se reciclando, buscando conhecimento, buscando mentoria, um cara mais experiente e dando também mentoria. Eu brinco aqui, como eu acabo investindo em algumas startups, algumas acham que eu que estou ajudando, né? Mas às vezes acontece o contrário, eu estou aprendendo muito mais com as startups, com o pensamento dessa molecada que vem aí com uma nova visão de mercado, de tecnologia, de conceitos, do que eu realmente ajudando. Então, algo que se complementa muito, eu acho super bacana, super saudável isso daí. Mas o principal é a gente estar com a mente aberta de saber que precisa continuar aprendendo, precisa continuar evoluindo. Dá uma dica então para aquele empreendedor que está começando, Fernando, que não tem ainda um networking. Como dar o primeiro passo? Ou para aquele outro empreendedor que já tem um networking e quer aumentar o seu networking, quer conhecer pessoas novas, quer se conectar, se plugar com outras mentes que estão por dentro das coisas que estão acontecendo. Porque esse é o caminho para deslanchar tanto em uma carreira corporativa quanto como um empreendedor. Mas às vezes iniciar não é tão óbvio assim. Além das redes sociais, a gente fala muito do LinkedIn, mas para muitos pode ser uma coisa muito fria, né, você ser abordado. Eu recomendo muito você participar de eventos. Eu acho que, eu estou aqui em São Paulo, sou suspeito para falar, mas aqui tem eventos de qualidade todo santo dia, de novo, muito evento de graça. Mas eu tenho certeza hoje que as principais cidades brasileiras estão realizando uma série de eventos sobre startups, sobre inovação, sobre e-commerce, sobre relacionamento, sobre coach, o que for. Você tem que participar, você tem que ir lá trocar cartão, conversar, bater um papo, mas de novo, tomar cuidado sem ser algo interesseiro. Puxa, eu vou lá porque eu sei que o fulano vai estar lá, eu vou querer me aproveitar, nada. Eu acho que assim, ao mesmo tempo que a gente fala que a gente está o tempo todo vendendo alguma coisa, nossas ideias, algum serviço, um produto, a gente tem que tomar muito cuidado nesses primeiros diálogos quando a gente tem com uma pessoa, né? A gente não chegar assustando, atropelando. E eu digo, eu participo de eventos, aí toda semana eu estou em algum evento também, onde vai... E assim, aí as pessoas começam meio que se repetir, né? Por maior que seja o número de pessoas envolvidas, mas você vai ver um cara que está com outro cara, esse cara apresenta o amigo dele que levou, e assim, o negócio se multiplica de uma forma exponencial. De repente você vai num evento, às vezes você conhece uma única pessoa naquele evento de 100 pessoas, mas essa pessoa já conhece 10, 15, 20, já está numa rodinha, num grupo lá, entendeu? Ele vai te apresentar, né? De novo, se o interesse for algo natural, genuíno, você não está lá para extrapolar, e sim para realmente pedir ajuda. Eu acho um grande problema dessas pessoas que às vezes falam não tem um network, é pedir ajuda. O Steve Jobs falava muito disso, ele conta a história dele. E muita coisa ele conquistou porque ele pediu ajuda. Ele passa a mão no telefone, fala, peço ajuda. É impossível que, independente do estágio da cidade que você viva, não tem alguém que tenha um relacionamento melhor que o seu. Acho impossível isso daí. O que você precisa fazer é ter atitude. Ir lá e falar, fulano, eu queria que você me apresentasse tais pessoas, ou quando você tiver um evento, me avisa, assim por diante. E se você não conhecer ninguém, você está na estaca zero, faz uma busca lá, vê que tipo de evento que vai ter na sua cidade, ou próximo aí de você, se inscreva, vá lá e participe, se apresente, fala, eu sou fulano de tal, trabalho na empresa tal, estou pensando em empreender. É a coisa mais natural do mundo. Networking, graças a Deus, hoje, quebraram-se vários tabus, né? Todo mundo se relaciona o tempo inteiro, o tempo todo. Então, acho que essa é uma dica aí que não custa nada para ninguém. Pedir
Pedir ajuda pode ser uma solução para sair de uma situação difícil, iniciar um negócio, arranjar um parceiro ou até mesmo receber um feedback valiosíssimo sobre a sua ideia. Na sua juventude, Steve Jobs, que sempre foi interessado por tecnologia, queria muito um emprego onde pudesse acompanhar e aprender sobre as tendências. Então ele pegou o telefone, na época que as pessoas conversavam por telefone, e ligou para o fundador da HP, que era uma das maiores empresas de tecnologia do Vale do Silício, e conseguiu um emprego montando computadores. Alguns anos mais tarde, quando ele já era uma celebridade, ele teve que pagar a ajuda que ele recebeu. E esse pagamento foi em grande estilo, porque Mark Benioff, um jovem com uma ideia ambiciosa, pediu ajuda ao mesmo Steve Jobs para ser mentorado na criação da sua empresa, a Salesforce, que acabou se tornando uma empresa bilionária. Procure na descrição desse episódio o link de um vídeo onde Steve Jobs conta essa história. Depois de assistir esse vídeo, eu tenho certeza que o seu mindset vai mudar, assim como o meu mudou. E é bem isso daí, você precisa de ajuda, peça ajuda, não fique constrangido ou com medo de levar um não. Isso é igual vender, né? Você pode ser o não, você já tem, paciência, mas você vai lá de peito aberto, humildemente pedindo conselho, tal, você não precisa se rebaixar e falar, eu sou um coitadinho, pobrezinho, não, sabe? Bate papo de igual para igual. Às vezes as pessoas, assim, eu tô em eventos e, óbvio, eu conheço muita gente, me relaciono com muita gente aí, nesses 20 anos aí de tecnologia, mas, de repente eu conheço um cara lá que é todo mundo, eu chego naturalmente, bate um papo, eu consigo falar do futebol, do Spirit of Football, eu falo de tecnologia, eu falo de cerveja, bate um papo com uma pessoa e de repente vai surgir um tema lá interessante e a conversa vai fluir naturalmente, né? Então, às vezes as pessoas têm medo de se aproximar, de ver um cara que é um empresário, um empreendedor super bem sucedido, achar que o cara já passou exatamente no estágio que você está hoje. Todo mundo já passou por isso, todo mundo começou do zero, teve que se relacionar, empreender. Então, você deu o exemplo perfeito de Steve Jobs, é exatamente isso daí, peça ajuda e amanhã, se Deus quiser, você vai retribuir e ajudar alguém também. Como você está escutando esse programa de áudio? Pelo YouTube, pelo nosso site, pelo Spotify ou algum outro aplicativo no seu celular? Hoje eu tenho um pedido para te fazer. Mas calma, eu não vou te pedir para comprar nada. Muito pelo contrário, eu quero te dar algo. Uma ferramenta para empreendedores. É o aplicativo do ResumoCast, que, dentre outras coisas, permite que você crie a sua própria biblioteca com episódios do seu interesse. Aí você pode baixar eles todos de forma simples e intuitiva e escutar no seu celular até mesmo sem conexão com a internet. E além disso, você pode enviar mensagens para a nossa equipe, sugerir livros para os próximos episódios e consultar os assuntos e livros mais acessados pela nossa audiência no nosso ranking interno do aplicativo, que é exclusivo e totalmente neutro. E sabe quanto custa tudo isso? Nada, é de graça. Então, se você está gostando do conteúdo que eu e a minha equipe publicamos semanalmente, toda segunda-feira, me ajuda a dar continuidade para o ResumoCast. Baixe o aplicativo em resumocast.com.br/aplicativo e deixe a sua avaliação 5 estrelas na Google Play ou na loja da Apple. O link para baixar está na descrição desse episódio, mas ele só funciona se você clicar pelo seu smartphone. Baixar e avaliar o meu aplicativo em resumocast.com.br/aplicativo é a melhor forma de contribuir com o nosso propósito de empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Vamos saber agora qual é o 6º pilar da metodologia Startup Village. Trabalho em equipe. Equipe é tudo. Certamente você não possui todas as habilidades necessárias para construir um negócio de sucesso. Aprenda a extrair o melhor de cada pessoa. Trabalho em equipe é fundamental, principalmente aí para todo mundo que é intraempreendedor ou que está empreendendo, você saber se relacionar à equipe. Eu faço um paralelo super bacana com o Barcelona, entre o futebol do clube, né, do Barcelona e o mundo corporativo. Eu tive 4 oportunidades de estar com o Barcelona, com dirigentes e conversando com a equipe técnica mesmo, e é incrível a forma como eles tratam, desde do faxineiro ao presidente, todos sabem qual que é a missão do clube, né, no caso da empresa, está todo mundo muito bem
alinhado, tem uma questão de respeito muito forte. Eles dão até o exemplo do Messi, né? Você acha que o Messi não sabe? E principalmente na época, quando eu estive com o Barcelona, que o Messi não era o melhor do mundo, mas se ele não respeitar os jogadores, os outros companheiros, tal, ninguém vai passar a bola para ele. Então o respeito é algo muito forte. A questão de trabalhar a visão de longo prazo, né? O brasileiro é muito imediatista, que é resultado para ontem. E o Barcelona não, vai lá na categorias de base, vai crescendo. A gente faz isso com os nossos colaboradores, com as pessoas que trabalham com a gente tenta realmente criar essa visão de médio e longo prazo, sem querer ser algo imediatista. E tem outro ponto importante, que é você realmente estar disponível para os outros. Não sei se vocês acompanham aí o jogo do Barcelona, eu sempre acompanhei, né? Adoro o futebol, mas você pode ver, a hora que o Barcelona ganha a bola, no mínimo tem outros 2 jogadores assim do lado, disponíveis para saber se o cara vai tocar. Ele pode até sair driblando, mas assim, essa questão da disponibilidade, o que a gente traduz para a empresa? Eu só faço o meu dia a dia dando-se os outros ou não? Além de fazer a minha parte, a minha tarefa, a minha função, eu ainda arranjo tempo de estar disponível para ajudar outras pessoas. Então tem uma série de lições aí desse trabalho em equipe que eu vejo o Barcelona como realmente um clube mais do que exemplar para isso. E obviamente, por que a gente trabalha em equipe? Óbvio, para atingir o resultado mais rápido. Mesmo porque eu não tenho todas as competências para fazer algo sozinho, né? A gente precisa ter pessoas competentes ao nosso redor. A gente sabe que os negócios, principalmente os que estão iniciando, são compostos por ideias e uma equipe que vai executar a ideia. E sem uma grande equipe executando com maestria, uma ideia ou até mesmo uma grande ideia não vai sair do papel ou de planilhas. Agora você, Fernando, quando não está empreendendo nos seus próprios negócios e veste o seu chapéu de investidor, passa a investir em negócios de outras pessoas, como você faz para analisar as equipes e determinar se elas merecem o seu investimento? A gente sempre fala no meio que a gente investe no jockey e não no cavalo, né? Ou seja, a gente investe no empreendedor e não na ideia dele. Óbvio, que às vezes o cara é brilhante, mas ele apresentou uma ideia meio que tosca, não tem nada a ver, a gente vai acabar descartando. Mas quando a gente fala em investir no jockey, é entender alguns pontos, né? Não só nele, como na equipe. Primeiro, aquele brilho nos olhos, né? O cara, assim, ele se apaixonado, né? Então, eu já participei de várias bancas de pitch, onde o cara era bom, você sabia que ele tinha um know-how, um background, a equipe era boa, a ideia era boa, mas o cara não estava, parecia que apaixonado, parecia que nem ele estava acreditando, ele não estava com aquela motivação de apresentar. Não sei se ele não estava num bom dia, mas era o dia que ele tinha que estar a 1000 por hora ali, entendeu? Vendendo essa paixão dele. Então eu particularmente olho muito esse brilho nos olhos, não só dele, da equipe. Outro ponto importante, quando são 2 pelo menos, eu tento ver quem que é o vendedor da startup. Porque às vezes o cara vem com um discurso bacana, mas é muito técnico e ele não é um cara que está preparado para vendas. E eu, como sou um cara da área comercial, é a primeira coisa que eu olho. Quem que está vendendo esse negócio, né? É o cara, eu faço metade do dia eu vendo, metade do dia eu opero, entrego. Não vai dar certo. Está muito claro, muito definido. Ainda mais tratando de startups, sempre vai ter um cara que é o técnico, que é o programador, é o CTO, é o cara lá que realmente vai dar o delivery, que vai coordenar essa operação, mas principalmente eu quero saber quem que é esse vendedor, quem que é o cara que vai estar na linha de frente buscando investidores e principalmente buscando clientes. Às vezes eu brinco, né? O pessoal vem pedir dinheiro, tal, assim, já experimentou vender, né? Então, primeiro vem a venda. Óbvio que num determinado momento a sua startup você vai precisar de investimento, mas isso é super importante. E também saber o quanto ele domina, não digo o mercado, mas qual que é o tamanho desse mercado? Às vezes você fica no negócio que o tamanho do mercado, sei lá, é de 100 mil reais e por isso que não tem ninguém atuando, né? Então são algumas características, mas é importante isso daí, a paixão, o cara realmente saber quem que é o vendedor, quem está tocando isso daí. E um terceiro ponto, Gustavo, que é importante, é analisar o histórico dele. Aqui no Brasil, a gente ainda, infelizmente, o cara que quebrou, que deu errado, a gente não valoriza. E é nisso que o americano está interessado. Se eu for fazer um pitch nos Estados Unidos, como eu vou ter agora, fim de semana, próxima semana eu vou pôr meu chapeuzinho de investidor, vou tirar e vou pôr de startup. Eu vou para um evento em Miami, Emerge Americas, fazer pitch de investimento pela Flex Interativa. Então, o que eu quero dizer? Eu tenho todo um histórico aqui por trás. Não quer dizer que eu sou um empreendedor perfeito, mas eu já errei, já quebrei, então eu tenho uma experiência que muitos que estão começando não têm. Então é isso que eu quero saber do cara, o quanto que ele já errou, mas principalmente o quanto que ele aprendeu. Porque não adianta eu falar, errei 10 vezes e aí, sabe, os mesmos erros, então realmente descarta esse cara porque ele não tem o perfil de ser empreendedor, ele comete os mesmos erros. Mas o cara que no primeiro momento ele errou, ele teve problemas financeiros, aprendeu a lição. No segundo, talvez ele errou na estratégia. No terceiro, lá ele escolheu um sócio errado e o sócio aprontou. Enfim, mas a gente olha muito esse background, esse histórico dele também, e quanto mais tempo ele tem de mercado, mais cascudo ele vai ficando. Então a chance dele dar certo na próxima empreitada dele é maior do que na anterior. Cada um dos pilares da metodologia Startup Village são dicas importantíssimas para quem quer empreender, principalmente no mundo das startups. Vamos agora conhecer o 7º e último pilar.
Liderança disruptiva. Esteja pronto para desconstruir tudo o que sabe, eliminar tudo que não é necessário e criar algo novo ao conectar pontos distintos. Liderança disruptiva é basicamente o que a gente chama hoje de ser esse líder conector, que não adianta hoje, e a gente escuta muito disso, principalmente em workshops, em palestras, ou no dia a dia conversando com executivos e líderes de outras empresas, principalmente a tecnologia, ele sabe que é importante, mas ele terceiriza. Não, eu tenho meu cara de TI lá, ele sabe de tudo e vai implementar. Acabou isso daí. Qualquer empresa, qualquer pessoa, qualquer startup, independente do seu porte, o líder, o gestor, o empreendedor, ele tem que entender de tecnologia, ele tem que entender de plataforma, mas principalmente de como é que eu aplico esse daqui no meu negócio. Então, se você perguntar para a pessoa quais são as inovações disruptivas, ele vai falar, sei lá, inteligência artificial, realidade aumentada, virtual, carros autônomos, IoT, ele tem na ponta da língua tudo que ele lê em algum livro, em algum site. Aí você faz a segunda pergunta, você aplica no seu negócio? Aí ele fala não. Por quê? Não. Então, esse liderança disruptiva tem todas as características da liderança tradicional, de você realmente saber liderar, de ser admirado, de realmente dar diretriz, de tentar criar esse futuro, de ser o cara visionário. Tudo isso daí tá valendo, né? Desde as literaturas antigas, nada saiu de moda. Porém, não dá mais para as pessoas, para os líderes ignorarem esse momento que a gente está vivendo hoje. No ano passado, eu fiz uma palestra para executivos do setor agro e tinha os principais executivos de grandes multinacionais falando sobre isso daí, sobre o seu líder conector. E acho que 80%, acho que não tinha a mínima ideia que eu estava falando de alguns exemplos de inovações disruptivas. E eu fiquei assustado. Teve um que chegou a ponto, eu conto essa história sem contar o nome, ele falou para mim no final da palestra, Fernando, eu não queria ter nascido nesse tempo, eu já queria ter aposentado, porque eu não estou entendendo, não consigo assimilar. Então, assim, às vezes a gente começa a ver que é igual quando surgiu o computador, né? Força de vendas, todo mundo tirava pedido no papel, que veio o computador, todo mundo tinha medo, não queria. Isso daqui é pior ainda, porque isso está tirando o emprego, não digo, está mudando o emprego de muitas pessoas e está tendo uma série de disrupções em vários segmentos e as pessoas ainda não se atentaram, não estão ligadas nisso daí, né? E o cara acha que o segmento dele tá protegido. Ninguém está protegido hoje. Quando você vê banco preocupado com o que está acontecendo, escolas, grandes universidades preocupadas com o modelo de ensino, você vai falar que o seu negócio está salvo? Então é uma hipocrisia tremenda. Então, realmente, essa liderança disruptiva é abrir a mente das pessoas, buscarem quais são as inovações, mas principalmente aplicarem no seu negócio e não achar que é uma tendência que vai acontecer daqui a X anos. Acabou isso daí. Então é isso que a gente trata de liderança disruptiva. Você ser esse líder realmente aí que está antenado, preparado, mas principalmente consegue executar. Chega de ficar na teoria, discutindo o que leu no livro e tal. Quero saber qual que é a sua capacidade de execução. O que você consegue entregar, o que você consegue aplicar no seu negócio, como é que você tira proveito de tudo isso que está acontecendo e que não é pouca coisa. Depois, então, de aprender grandes dicas para empreender, percorrendo aí os 7 pilares da metodologia Startup Village, vamos saber um pouco mais qual é o significado dessa palavra que está tão em moda hoje em dia. Startup. Vários estudiosos e teóricos possuem definições diferentes sobre o que significa uma startup. Aqui no Resumo Cast já vimos várias delas e agora Fernando Godoy, o autor do livro, vai falar o que ele acha sobre o assunto. Bom, startup há várias definições, as mais simples, as mais complexas, mas tem uma que eu acho bem objetiva, que é que startup nada mais é do que um indivíduo ou um grupo de pessoas que empregam a tecnologia à procura de um modelo de negócios repetível e escalável. Escalável é super importante, né, que é o que define a startup. E também trabalhando em condições de extrema incertezas, né, a gente lança aí para o desconhecido. Então isso para mim é uma startup. Se eu montar um bar ou uma academia é uma startup, na definição técnica não, né? Porque você não está aplicando tecnologia, ela pode ser um apoio para o seu negócio. Mas a startup em si, a definição é quando você usa a tecnologia para esse modelo repetível e escalável, sem ter que sair contratando uma série de pessoas a partir do momento que eu cresço a minha empresa. Como a gente falou do que é startup, que é negócio de incerteza, né? Mas agora vamos falar da gente, né? Nós empreendedores, né? O que é empreender? Eu acho que empreendedor é aquele cara que se lança voluntariamente ao desconhecido, né? Em um território totalmente inexplorado, cheio de incertezas. Ele tem sempre desafio grande, mas a parte boa é que o empreendedor, ele topa correr esse risco, né? Porque todos nós, nós enfrentamos o desconhecido em nosso dia a dia, mas o empreendedor é aquele cara que bota mais lenha na fogueira. Ele acorda todo dia aí com a intenção de melhorar alguma coisa. Mas ao mesmo
tempo empreendedor, eu acho que é aquele cara que ele vive uma verdadeira, acho que montanha-russa de emoções, né? E eu falo por mim, eu já tive isso e às vezes eu me vejo fazendo isso daí, mas vamos lá. É o cara que ele acorda, sei lá, querendo mudar o mundo, aí no caminho pro trabalho ele pensa em montar uma outra startup que pintou uma oportunidade que ninguém tá enxergando, isso que ele nem chegou para trabalhar ainda, tá? Mas ele tá no meio do caminho. Ele chega no escritório, recebe mensagens para fazer palestra, participar de workshop, então o cara tá eufórico, né? Quer dominar o mundo e por aí vai. Só que aí chega na hora do almoço, vem aquela pilha de boleto pro cara pagar, aí no meio da tarde ele tem uma decepção de um cliente que não aprovou a proposta, ou algum colaborador que pisou na bola, ele discute com o sócio e vai acarretando os problemas. Então, que a euforia vai virando um estresse, quase que uma depressão, né? No final do dia se desconta tudo na esposa, tal, mas tem a boa notícia que no dia seguinte você acorda de novo querendo mudar o mundo. Então, esse é o ciclo aí do empreendedor, de realmente querer fazer coisas inovadoras que impactem realmente a sociedade, né? Tanto gerando emprego, fazer a economia girar, mas principalmente, acho que a principal definição do empreendedor hoje é que benefício real que ele leva para a sociedade, né? O que ele está criando de novo que vai beneficiar as pessoas. É isso aí. Vivemos em um mundo onde os problemas que estão sendo solucionados já existiam há muito tempo. Só que as tecnologias estão mudando e elas proporcionam uma nova forma de fazer as coisas. No entanto, as tecnologias por si só não solucionam problemas reais. Elas são apenas ferramentas e precisam ser utilizadas onde existem problemas reais para serem resolvidos. Eu vivo diariamente isso daí, até no dia a dia da Flex Interativa, porque eu não vendo tecnologia. Como a gente apareceu no Shark Tank, as pessoas acham que a Flex é uma empresa de realidade aumentada. E não é. Nós somos produtores de conteúdo. A gente desenvolve experiências digitais, comunicação imersiva. O nosso foco aqui é levar uma solução completa para o cliente. Eu não sou um cara que vou lá vender realidade aumentada. E acho que isso é onde muitas agências estão errando. Por quê? Ela chega lá no cliente, bate na porta, eu vim te vender um projeto, vamos fazer um projeto de realidade aumentada. Na verdade, você está invertendo, né? Tecnologia, pra gente, sempre foi algo coadjuvante, é algo secundário, é só um canal, é só uma forma de você dar delivery a uma solução. No nosso caso aqui, a solução engloba uma série de coisas, não é só produzir o conteúdo, entender qual que é a expectativa do cliente, qual que é o objetivo dele com aquela campanha, com aquela ação, com aquele aplicativo, se ele é mais informativo, se ele é mais marketing, se eu tenho que treinar um colaborador ou uma equipe, e aí sim eu vou optar para ver qual que é a melhor tecnologia. Então, o ponto que você colocou é perfeito, Gustavo. As empresas, os empreendedores acabam invertendo, chegam lá com uma série de tecnologias com pacote, olha aí, inteligência artificial eu tenho, realidade aumentada eu tenho, IoT eu também estou fazendo. E esquecem do principal, que é realmente levantar qual que é a dor do cliente ou qual o problema que você está resolvendo. Aquilo que a gente falou anteriormente, né? Que você perguntou que dor que o livro resolve, aí olhar e falar assim, putz, como é que eu resolvo essa dor? Então você tem que vir com essa solução mais detalhada e aí sim escolher, opa, para isso daí, hoje tem tal tecnologia que encurta o caminho, que agiliza, que facilita eu aplicar essa solução. A tecnologia, de novo, ela é coadjuvante, ela nunca vai ser o principal na entrega para um cliente. E esse livro, Metodologia Startup Village, é o primeiro livro com realidade aumentada. Funciona assim, você baixa um aplicativo no seu celular, abre ele e aponta para algumas imagens dentro desse livro. São imagens especiais que vão ativar um conteúdo extra, que é possível visualizar dentro do seu celular. Sou pioneiro em realidade aumentada, sou por causa de um ex-chefe meu, ele é o pioneiro nos Estados Unidos e a gente teve negócios juntos lá depois e ele falou, Fernando, fica de olho nisso, isso, cara, é uma tecnologia disruptiva e vai mudar muita coisa na parte não só de marketing, mas na parte de educação e tudo mais, essa comunicação imersiva. E aí eu resolvi fazer um teste com a cerveja, né, com a cerveja artesanal que eu tenho junto com o meu irmão, que é a Leuven. A gente foi a primeira cerveja artesanal, talvez do mundo, com realidade aumentada. A gente fez o rótulo aí há uns 4 anos, são personagens medievais, tem muito antes de Game of Thrones, tá? Mas tem dragão, tem o rei Arthur, tem a feiticeira, tem o mago, e eu achei que era o momento para testar se a realidade aumentada funcionava. E funcionou super bacana, viralizou os vídeos que a gente, não sei se já chegou a ver, de um dragão voando aí ao redor de uma cerveja, e acabei aplicando não só nos clientes, nas empresas aí como ações de marketing, PDV, em revistas da Polishop, e aí eu falei, pô, por que não no livro? O livro eu sempre escrevi sozinho, mas eu tenho um monte de amigos empreendedores, empresários que poderiam contribuir, né? Tanto na área comercial,
operacional, na área financeira, na área de gestão. Então a ideia eu estou para lançar já uma atualização dele, onde eu tenho outros vídeos de outros empreendedores contribuindo. Mas aqui eu te dou um exemplo. A hora que eu falo do Spirit of Football, que é a ONG que eu sou responsável no Brasil, é uma ONG inglesa, tem um vídeo lá do Barcelona. Além de eu contar como é que foi a viagem e tal, a trajetória, melhor o cara apontar o celular por uma imagem ali e vira o vídeo de jogadores do Barcelona assinando. Aí eu tenho a roda do desenvolvimento, que são 5 elementos. Você aponta lá, já vem uma animação gráfica. No final do livro sempre tem conteúdos extras, né? Eu quis dizer que é um livro que na teoria não termina, não acaba. Por mais que você leia, de tempos em tempos a ideia é atualizar esse aplicativo tendo conteúdos em realidade aumentada, independente se são vídeos, se são animações 3D, se são gráficos, se são holografias. Para baixar o aplicativo, entre em qualquer loja de aplicativos e digite Startup Village RA. Village com 2 L's. Para você que quer saber mais informações sobre inovação, sobre empreendedorismo, você pode me acompanhar no LinkedIn, Fernando Godoy 10, no Instagram ou no Facebook, fgodoy10, Godoy com Y. Eu também tenho um blog chamado inovaçãoeliderança.com.br, onde eu comento vários aspectos importantes de startups, de vendas, de inovação, de empreendedorismo como um todo. E também tem o meu podcast Inovação em Liderança sobre o mesmo tema. Então, é só seguir e sempre tem dica bacana lá toda semana. Obrigado, pessoal. ResumoCast vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a semana que vem. Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil. Tem uma história que eu gosto sempre de contar, que faz parte do workshop, que é sobre o Flávio Augusto. O Flávio Augusto, que para mim é um dos maiores empreendedores aí do Brasil, um cara genial. Como eu joguei bola nos Estados Unidos, eu morei um tempo lá, quando eu meio que me aposentei, eu machuquei, tive uma cirurgia, tudo, aí tinha um cara, eu contei para ele, né? Falei, meu sonho é um dia voltar para cá e ter meu próprio time de futebol, né? Adoro futebol, me vejo sempre envolvido e por aí vai. Quando o Flávio Augusto, anos atrás, anunciou o Orlando City, esse cara na hora, né? Meu amigo, hein, Gustavo, meu amigo, ele me ligou e falou, putz, Fernando, você deve estar com uma inveja do cão, né, do Flávio, né, porque o cara foi lá e é o primeiro gringo que comprou um time profissional nos Estados Unidos. Eu só escutei aquilo lá e falei, mas não é possível, né? Foi muito pelo contrário, para mim é a definição totalmente oposta. Em vez de inveja, eu admirei cada vez mais o Flávio. E por que a gente tem que admirar as pessoas? Porque ele foi lá e mostrou que é possível. É fácil? Óbvio que não é fácil. Tem uma série de competências, de evoluções que o cara tem que ter, como o Flávio é um cara que está em constante aprendizado e evolução, mas eu conto isso daí por quê? A gente tem que deixar de invejar as pessoas, de reclamar e principalmente passar a admirar. E quando você admira uma pessoa, você fala, putz, como eu mencionei anteriormente, ele mostrou para você que é possível. Às vezes o sonho é muito alto, mas é possível. E aí você tem que trilhar esse caminho. Então, é muito disso que eu procuro falar dentro do livro, dessas lições de tudo que aconteceu comigo, de pessoas. Óbvio que eu já tive meus momentos errados, minhas decisões, de inveja também. Putz, eu já passei, já fui adolescente, já fiz um monte de besteira como todo mundo. Mas ao passar do tempo, você começa realmente a dar atenção no que realmente faz sentido, a você se aproximar de pessoas que são positivas, que estão aqui, que querem o seu bem para te ajudar. Então, tudo isso daí vai te impulsionando para cima. Então, eu sempre gosto de contar nos workshops a historinha do Flávio, que me marcou, né? Das pessoas acharem, confundirem inveja com admiração, né? E realmente, se a gente não estiver prestando atenção, a gente vai ficar reclamando e vamos ficar invejando a conquista dos outros. Beleza, então, Fernando, valeu, obrigado pela entrevista de hoje. E se aparecer aqui por Dubai, manda uma mensagem que a gente se encontra aqui. Estive no ano passado em Dubai, mas quando você estiver aqui no Brasil, me avisa. Você gosta de cerveja artesanal? Gosto sim. Tá, quando você estiver aqui, a gente se encontrar, eu levo uma pra gente tomar uma cervejinha. A gente bate mais papo sobre empreendedorismo, tomando cerveja. Tá legal, valeu, grande abraço.